Atenção. Vocês conhecem aquela história do vinho novo, do vinho bom e do vinho ruim, né? Antigamente a tradição era o seguinte: você ia em uma festa e o dono da festa servia primeiro o vinho bom. Aí os convidados tomavam o suficiente. Quando já estavam altos e já perdiam mais a sensibilidade para discernir entre o vinho bom e o vinho ruim, ele tacava ali vinho ruim porque aí não fazia mais diferença. Vocês tiveram 2 dias aqui de vinho bom. Já estão mais ou menos embriagados. Pode vir qualquer coisa aí que já não faz diferença. Graças a Deus. Vocês conhecem uma máxima no mundo que diz que o homem é produto do meio? Já ouviram essa frase por aí? Vocês concordam com isso? Alguém queria comentar essa frase? Se acha bom, se acha ruim, se está certo ou está errado? O homem é resultado do ambiente onde ele vive ou não? É? Ele aqui diz que não é, e ela diz que é. Vocês querem argumentar um pouquinho sobre isso? Por que você acha que não é? Você quer explicar por que você acha que é? Quer não? Então vamos tentar colocar de forma diferente. O ambiente onde você nasceu, cresceu, não apenas o ambiente familiar, o ambiente social de um modo geral, é determinante para aquilo que você será? Determina? Quando eu era jovem, um pastor amigo disse o seguinte: influência não é obrigação. O ambiente onde vivemos influencia, exerce influência sobre nós, mas não define e não determina o que seremos. Se o ambiente determinasse o que seremos, nós não seríamos responsáveis diante de Deus. Ninguém teria culpa. Todos seriam inocentes, porque não escolheram ser o que são. O ambiente forçou você a ser isto. Então você não é responsável. Mas a Bíblia diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. A responsabilidade pessoal do ser humano é intransferível. O homem é um ser moral que tem escolha. Ele tem consciência, ele tem vontade e ele escolhe o que quer seguir. Por mais que o ambiente influencia muito, mas não é um fator determinante. Um dia eu estava conversando com um irmão sobre isso. Na verdade foi um retiro de pastores e levantou-se a questão de filhos de pastores que não estão na fé, que se afastaram, que se perderam, etc. E alguém disse: alguma coisa errada ele fez para o filho ser assim. Eu disse: o que é que Saul fez de bom para Jonatas ser o homem nobre que foi? Saul era invejoso, ciumento, homicida, tentou matar Davi várias vezes, tentou matar o próprio Jonatas, encheu a cabeça de Jonatas contra Davi, não conseguia sequer chamar o nome de Davi, ele dizia o filho de Jessé, tal era o ciúme que tomava seu coração e a inveja, era oprimido por um demônio, mandou matar 80 sacerdotes, as esposas, os filhos e o gado, os rebanhos, consultou um necromante e no fim se matou. O que foi que Jonatas achou de nobre em Saul para ser o homem nobre que foi? Nada. Mas Jonatas foi. Expliquei isso para o irmão. E disse: Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mesmo depois do pecado de Davi, aquele pecado grosseiro,
Deus continuou usando Davi como a sua vara de medir, como Marcos costuma dizer. Todos os reis que vieram depois de Davi, Deus dizia, não andou segundo os passos de meu servo Davi. Este outro dizia, este andou nos caminhos de meu servo Davi. Deus usava Davi para aprovar ou reprovar um rei. Jesus, lá em Apocalipse, ele tem as chaves de Davi. Não tem a chave de Abraão, nem de Moisés, nem de Elias, nem de nenhum dos profetas. É a chave de Davi. No jargão baiano, Davi tem moral no céu. Eu disse, o que é que Davi fez de errado para que alguns de seus filhos tenham sido tão perversos? Então, mas Davi pecou, não é? Davi teve a vida dos 15 aos 70 anos com duas máculas bem localizadas. Aquela loucura contra Batseba e Urias, e quando ele mandou contar o seu exército em uma expressão de orgulho e de suficiência. Fora disso, foi um homem irrepreensível. Será que os filhos de Davi só viram aquele pecado? Influenciou tanto aquela queda de Davi? E suas virtudes, e sua nobreza, e seu zelo por Deus, e sua abnegação? Os filhos de Davi escolheram ser maus. As pessoas crescem e decidem o que vão fazer. Está escrito assim, nunca mais se dirá esse provérbio em Israel. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é quem botaram. A alma que pecar, essa morrerá. Cada um dará conta em si mesmo a Deus. De que se queixa, pois, o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Não atribua seu desconforto ao pecado de outro. Você decide caminhar na amargura ou no perdão. Você decide caminhar na vingança ou no perdão. No amor ou no egoísmo. Em servir ou ser servido. Em doar ou exigir. São escolhas que nós faremos. Seguiu a conversa e aquele irmão se referiu de novo a um companheiro cujos filhos não estavam bem, disse assim, alguma coisa errada ele fez, senão o filho não estava assim. Disse, amigo, qual foi o erro que Deus cometeu com Adão? Deus não foi um pai presente? Deixou Adão lá esquecido, abandonado? Deus não foi um bom modelo para ele? Deus tinha defeitos que Adão disse, você também erra. Deus não instruiu Adão o suficiente? Deixou Adão entregue a seus próprios pensamentos? Por que Adão decidiu fazer o que fez? Por que Abel foi nobre e Caim era do maligno? Abel disse que Caim era do maligno, por isso matou seu irmão. Vocês imaginam Adão chegando assim para Abel, Abel, você tem que amar a Deus, temer a Deus, Deus quer que você faça assim, não faça como seu pai, eu pequei, me rebelei, fui expulso do Éden, mas... E assim, Caim, seu irmão não vale nada. Você tem que tirar ele da terra. Você acha que Adão encheu o coração de Caim de ódio e o coração de Abel de valores nobres? Não. Ele deu a mesma educação. Um decidiu andar em seus próprios caminhos, na teimosia do seu próprio coração. Outro decidiu pegar os exemplos de seu pai e oferecer sacrifício a Deus como Deus queria que fossem oferecidos. Nós escolhemos. Eu conheço pessoas que cresceram no ambiente, que se dependesse do ambiente seriam homens maus, teriam se metido no tráfico, seriam perversos. E são homens nobres, homens de bem, convertidos, trabalhadores, honestos, confiáveis. Há outros que cresceram em ambiente cercado de virtude e decidiram fazer o que é mal. Irmãos, é muito importante, primeiro nós entendermos que nós somos maus.
Um dos grandes problemas de Deus com a humanidade é convencer os homens que eles são maus. O Espírito Santo veio para isso, convencer você que você não presta. Que você é uma fruta podre. Que eu sou uma fruta podre. Lugar de fruta podre é no lixo. Ele veio nos convencer do pecado nosso, da justiça de Deus e do juízo consequente. Quando o pecado se encontra com a justiça, o resultado é juízo. Quando a culpa é confrontada pela justiça, a consequência é juízo. E o Espírito Santo veio nos convencer que nós pecamos, que Deus é justo e nós merecemos o juízo eterno. Há toda uma corrente no mundo hoje que tenta isentar você da culpa. Se você é bom, você é gente boa. Seu pai é atrapalhado, sua mãe não entende nada, seu vizinho não presta, seu tio, o gato do vizinho mordeu seu pé, o papagaio canta muito alto. Tudo que você faz de errado é culpa de alguém, mas você é gente boa. Eu estou exagerando naturalmente, tá? Mas há um esforço de deixar a pessoa confortável com seus pecados. Há toda uma estrutura no mundo que nos induz a ficarmos confortáveis com nossas culpas. Eu era adolescente, e um tal de Roberto Carlos, que a maioria aqui nem sabe quem é mais, mas já foi o rei da música pop brasileira. Tinha uma musiquinha dele que ele dizia assim: meu pai me dá conselhos, minha mãe vive falando sem saber. Meu pai e minha mãe não entendem nada. Que eu tenho meus problemas e que às vezes só eu posso resolver. Coisas da vida, choque de opinião. Eu fui catequizado com esses trem quando era... Não sai mais do juízo, viu? Se catequiza porque é bom, que gruda lá, não sai mais nunca. Você pode não usar, mas está lá grudado. Foi a época que começava a entrar na moda fazer consultas com psicólogos. Nada contra, tá? Às vezes. Ia sentar no divã e abrir a sua vida. Aí vai o psicólogo convencer você que você não é culpado. Estou sendo grosseiro também no resumo, tá? Não é só isso, não é simplório, é assim. Mas é um esforço de aliviar você das tensões e das culpas. Deixar sua consciência em paz e bem. Não é tão errado assim, não é tão mal assim. Há sugestões de soluções pecaminosas. Mas é importante que você não sinta culpa. Vocês estão vivendo um tempo e uma geração que não quer ter culpa. Não quer ser responsabilizado por suas ações. Alguém tem que pagar por isso, que não sou eu. Eu sou uma vítima. Me fizeram mal. Me chamaram de preto. Oh, que bênção, eu sou um negão. Me chamaram de orelhudo. Paciência. Minha orelha é grande. Quando eu era moleque, quando eu era menino, os moleques tirando onda comigo. Que essa palavra bula é nova, viu? Não existia, não. Assim, não corre não que vai voar, orelhudo. Isso não são orelhas, é um par de asas. Orelha de abano, elefantinho dumbo, topogígio. Vocês sabem o que foi topogígio? Um ratinho com orelhão. Elefantinho dumbo. Né? Olha a orelha do elefante. Eu faço o que se minha orelha é grande? Magricela, você é magro. Gorducho, você é gordo. É uma facilidade de se ofender, ninguém pode tocar em mim. É um excesso de melindre. Está virando crime, querem criminalizar o bullying. Se está formando geração de pessoas frágeis, incapazes de administrar sofrimento, incapazes de administrar oposição, que não resistem a isto. É a geração onde vocês estão plantados.
Eu disse tempos atrás, em uma conversa com jovens lá em Salvador, que estão sendo solapados, retirados gradativamente pilares de valores morais sobre os quais a sociedade ocidental foi construída, valores cristãos. Cada geração que nasce ignora, desconhece, não vê mais aquele valor. Então ele começa a construir sua vida, suas ideias, seus pensamentos em cima do que ele está vendo. O que passou está para trás, a ele não lhe interessa mais. Mas existiam aqueles valores. E quem diz que os seus valores são os melhores do que aqueles que passaram? Há um dado que eu tenho repetido muitas vezes em conversa com os jovens, eu quero repetir aqui. Catequizar para ver se gruda na memória de vocês aí. Houve um tempo que se uma moça perdesse a virgindade, o sujeito que tirou a virgindade dela tinha que casar com ela na delegacia. Era lei. Ou casava, o delegado descia a borracha nele. Vocês conseguem imaginar isso? Parece uma grosseria, que agressão. Como eu não quero casar com ele. Para que se deitou com o sujeito? Se tu não quer casar com ele. Ah, que o corpo é meu e você pode entregar o pecado a hora que quer, então? No meu tempo de menino... Bom, deixa eu fazer uma pergunta antes. O que vocês pensam quando falam assim, fulano é maconheiro? O que é que lhes ocorre? É um cigarrozinho mais forte? É um cigarrinho, um baseado. Qual é o problema? Vocês vão dar risada, mas quando eu era menino, começou a surgir maconha no interior. Ó. Era um pavor. Parecia uma lenda urbana. O maconheiro, ele puxa uma maconha, sopra o seu rosto e você desmaia. Eu me pelava de medo de me bater com o maconheiro. Você está dentro de casa, ele sopra fumaça no buraco da fechadura. E todo mundo fica lá. Piada, né? Mas já foi história de terror. Eu tinha medo de maconheiro. Hoje tem crack, tem cocaína. Meninos de 13 anos são viciados em cocaína e crack. É uma tragédia. Mas na cabeça dessa geração, é liberalidade aí, é a liberação dos valores. Você é livre e faz o que quer. Menininha de 13 anos está grávida, usando um shortinho, um topzinho e mostrando a barriga orgulhosamente. Havia um negócio chamado namoro na porta. Minhas irmãs namoraram na porta. Sabe o que é isso? Posso fazer uma brincadeirinha aqui? 2 cadeiras, por favor. Botar você e sua esposa para não criar confusão, tá, maninho? Sentar vocês dois aí. Aqui é a janela. Está na calçada, né? Casal e namorado sentados. E o pai está aqui, ó, debruçado na janela. Vai agarrar? Não agarra, não. Mas não agarra mesmo. Gente, isso não era... Pode sentar, desculpe. Isso não é conversa de crente, não. Isso qualquer família incrédula era assim. Minhas irmãs namoraram assim. Sentadinha na porta, o pai ou os cunhados ali ao redor, né? Aí o namorado da irmã tinha que comprar pipoca para os cunhados pequenos. Fazia a média. Era obrigado a casar, sabe por quê? Para preservar a honra da moça. Essa frase faz sentido para vocês? A honra da moça? A honra da família. Não é mais virgem, mas está casada. Não havia divórcio no Brasil. Então, divórcio e recasamento não era conversa de igreja. Não existia. Nenhum incrédulo poderia divorciar e recasar. A lei brasileira, Congresso Nacional, tinha uma lei, criou uma lei, que não permitia divórcio e recasamento.
O cara separava, se amigava com outra mulher, ela separava, se amigava com outro homem, mas era amigado e a sociedade reprovava. Ixi, fulano está ali amigado com fulana. Era feio aos olhos dos incrédulos. Ofendia. Hoje, pastores são recasados por aí afora. O mundo nem pensa que um dia isso foi um problema para o Brasil. Hoje é o problema da igreja. E já deixou de ser discussão da igreja. Talvez nós somos os únicos no Brasil que não aceitam recasamento. Procurem igreja evangélica que não aceite recasamento. Eu falei dos anos 60, quando era menino, que maconheiro era um terror. Mas nos anos 60 não só surgiu a maconha e as drogas, surgiram os preservativos. Pelo menos se popularizaram. E era conhecido como camisa de Vênus. Vênus é a deusa do amor. Ou seja, é possível ter sexo sem engravidar agora. Sexo seguro. Se popularizou pílulas anticoncepcionais nos anos 60. Surgiram as grandes bandas, Rolling Stones, Beatles. Para mim, um bando desocupado que só atrapalhou o mundo. Mas sacudiram a mocidade da época. Revolucionou a cabeça de muita gente. Surgiram os grandes festivais de rock, onde a droga correu solta e o sexo também. As coisas foram evoluindo pouco a pouco. O casamento deixou de ser valorizado. A família deixou de ser valorizada. E sabe qual foi o início disso? Mães solteiras. A moça tinha lá uma situação qualquer, engravidava, não casava, porque não era mais obrigado a casar. Ia ser mãe solteira. A princípio era difícil. Fulano não tem pai. Era um desespero. Ninguém concebia que uma mulher pudesse ter um filho fora de uma família, fora de um casamento. Quem estranha isso hoje? Nós temos entre nós muitas irmãs queridas e santas que vieram do mundo assim, mães solteiras. Foi tornando-se comum. Famílias separadas. Tornou-se comum. No mundo, uma mulher se recusava a separar seu marido, mesmo ele sendo muito infiel, porque ela queria preservar a família e seus filhos. Seus filhos tinham que ter pai em casa. Era um conceito na sociedade, era importante haver uma família. Irmãos, essas coisas foram mudando. O Evangelho vem para resgatar, não a história que foi, passou, mas para tornar novas em Cristo todas as coisas. O Evangelho põe um marco e torna novo tudo em nossa vida. Por que eu estou destacando isso? Eu sei que é um tema sensível. Irmãos, quando se torna comum que muitos filhos cresçam sem esse contexto de família, que filhos nasçam sem pai e mãe, é natural não valorizar isto. Isso deixa de ser importante. Então, aquele menino, aquela menina cresce e considera que não é importante ter pai e mãe porque ele não teve, ou um ou outro. E se prolifera. E chega uma hora que se desmerece ser pai e ser mãe. A ministra da Saúde definiu que nos hospitais, quando a mulher parir daqui para frente, não vai ter lá o nome da mãe. É assim, pessoa que gestou, que pariu, alguma coisa assim. Vocês percebem que ela começou bem pequeno lá atrás, quebrando valores, evoluiu para assim, ser mãe é errado, porque é discriminação, não pode falar que é mãe. Porque tem muita gente que não tem mãe, então é discriminação. Havia um projeto, não me lembro, São Paulo Rio, de um deputado qualquer aí, ou vereador, não me lembro, que queria tirar o Dia das Mães, porque é uma ofensa às pessoas que não têm mãe. Irmãos,
Nós todos temos histórias diferentes. Nós trazemos marcas de nosso passado. Marcas que o mundo fez, que o pecado fez, que pessoas fizeram em nós, que nossas escolhas também produziram em nós. Existem colheitas de semeaduras que fizemos e existem marcas de violência que sofremos. Física, moral, intelectual, emocional e toda sorte. São fatores externos sobre os quais nós não temos controle. É uma loucura querer exigir que esses fatores externos cessem, porque eles não vão cessar. A solução não está nisso, e Deus sabe. A solução está em que eu sou nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então o ponto é, em cima do que você constrói seus valores? Das marcas passadas ou das marcas de Deus? No mundo muçulmano, irmãos, embora com toda a aparente moral que eles divulgam por aí, mas é um mundo depravado. O maior consumidor de pornografia do mundo são os muçulmanos. Um homem pode ter 4 esposas simultaneamente, casado com 4 mulheres, e pode morar na mesma casa se elas concordarem. Quando a menina menstrua, eu quero falar isso para vocês entenderem que há sociedades mais agressivas e há gente que sofre agressões maiores do que a que vocês sofreram. A menina menstrua, ela não pode mais sentar no colo do pai, porque agora ela é mulher. E pode ser que role alguma situação. Eu conheço meninas ex-muçulmanas convertidas, mulheres, que foram abusadas em casa por pai, avô, tio, irmão. Não é uma coisa rara. Eu conheci um moço lá onde eu morei, que se casou, recebeu os parabéns. Uma semana depois estava separado. Disse: o que é que houve? Ah, minha esposa não era virgem. Como assim? Não, o irmão dele a violentou em casa, ela não era virgem, eu não quis ela mais não. E essa moça faz o quê? Eu conheço histórias entre nós de meninas que tiveram situações muito difíceis. E rapazes também. Mas o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho não é filosofia, não é uma conversa bonita, não é fazer a cabeça. É o poder de Deus que muda e transforma. No mundo islâmico, uma mulher que sofre uma violência sexual, para ela provar que ela sofreu essa violência, ela tem que ter 4 testemunhas masculinas idôneas. 4 homens idôneos têm que ter assistido o estupro e não ter feito nada. E dizer, não, ela foi estuprada assim. Se não foi assim, ela é culpada porque ela quis ser tocada. Uma moça de 17 anos foi enforcada no Irã, porque sofreu violência de um primo e seus amigos. E ela estava sozinha com eles, então ela quis. O que faz essas moças quando se convertem nesse ambiente? Lamentam suas dores simplesmente? Estou lhes falando de um quadro que é atual, é hoje, é real. Ou nós cremos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação em todo o que crê. Ou nós queremos que quem está em Cristo é nova criatura e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou nós não conseguiremos viver o Evangelho. Ou nós seremos afetados por ideias humanistas, filosóficas, que estão aí povoando a mente dessa gente. Vocês não conseguirão ser sal suficiente para essa geração se vocês aceitarem esses valores. Deus não contemporiza com o pecado. Deus não se acostuma com o pecado. Pecado é o pecado. Deus não dá um nome diferente para o pecado.
Quando ocorre um homicídio, Deus chama de homicídio. Não chama de feminicídio não quando matam uma mulher, viu? Isso é onda moderna. Isso é maluquice. A palavra homicídio não fala de homem não, fala de humano. Homicídio é matar um humano. Não é matar o masculino não. Isso é maluquice que estão criando aí. E vai criando uma mente diferente. Tem que separar, tem que botar contra homem e mulher, preto contra branco, pobre contra rico. E nós vamos aceitando essa loucura. E nos acostumando, e nos adaptando, e nos ajustando. E achando normal. Que diz o Senhor? Romanos 3:4. Seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Se você não tiver essa máxima em sua mente bem assentada, você vai ceder à pressão do mundo. Porque alguns argumentos, irmãos, parecem lógicos, parecem muito razoáveis, muito convincentes, mas são contra o que Deus disse. Eu estou citando questões sensíveis de propósito, porque vocês convivem com esses conceitos por aí. E o que vocês pensam sobre eles? Como vocês lidam com eles? Que concessões vocês fazem a isto? Pedro, o velho apóstolo, quando já estava para morrer, ele escreveu o seguinte, 2 Pedro capítulo 2. Desculpe, capítulo 1. 2 Pedro capítulo 1. Eu sugiro que vocês leiam do verso 1 até o verso 11. Eu não vou ler aqui para não tomar muito tempo. Eu sugiro que leiam depois para ter ideia do contexto, para se paginarem. Mas a partir do verso 12, Pedro fala assim, por essa razão, que razão? Todas essas coisas que ele apresentou antes, até o verso 11, por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas. Embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois de minha partida, conserveis lembrança de tudo. Pedro estava para morrer, ele já sabia que iria morrer. E Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, para os que não sabem. Porque ele não se julgou digno de morrer igual ao seu Senhor crucificado normalmente. Eu não mereço não, me bote cabeça para baixo. Ele já estava preso, sabia que iria morrer. Mas Pedro queria garantir que a igreja guardasse lembrança de tudo. O que é que Deus pensa sobre cada coisa? Vocês sabem que existem movimentos que estão adulterando a Bíblia intencionalmente? Anos atrás, já se havia subtraído da Bíblia palavras suficientes que equivaliam à segunda epístola de Pedro. Você quer ver uma coisa? Aquele trecho que Pedro fala, na sua primeira epístola, capítulo 3, que Sara chamava Abraão de Senhor, não está Senhor mais, em algumas Bíblias. Está marido. No episódio lá de Gênesis 18, e foi baseado nisso que Pedro citou isto na sua carta, quando Sara se ri de si para si, ela diz, já me cessou o costume das mulheres, está envelhecido meu senhor Abraão. Não está mais escrito Senhor. Está escrito meu marido Abraão. Porque é agressivo essa sociedade dizer que marido é senhor da sua esposa. Isso agride vocês? As meninas querem casar? Vocês querem ter um senhor? Marido é senhor. Vocês querem o senhor ou querem um bonitão para fazer um par romântico? Não é politicamente correto chamar marido de senhor.
Então tem que tirar da Bíblia. Existe a Bíblia inclusiva, onde todos os textos referentes à homossexualidade estão sendo tirados. E a igreja está assimilando isto e aceitando que é possível ser assim. Assim como a partir de 1979, quando o divórcio foi aceito no Brasil, a partir daquele ano, 78, 79, não me lembro bem, a igreja começou a discutir divórcio e recasamento. E hoje aceita. As denominações não aceitavam, mas hoje aceitam. Eu li, algum tempo atrás, que haveria um congresso na Paraíba, evangélico, para se discutir a questão LGBT na igreja. Força, 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 a igreja cede. Me permitam entrar um pouquinho mais nisso. Nosso presidente convocou o Conselho Nacional de Educação no final do mês passado, para definir as diretrizes para os próximos 10 anos para a educação no Brasil. Vocês sabem quem foi convidado para fazer parte desse conselho e opinar? Primeiro, a UNE, União Nacional de Estudantes. Se fosse uma entidade saudável, é pertinente, por ser de estudantes. Depois entrou a CUT, Central Única dos Trabalhadores. O que é a CUT que é opinando sobre educação? Depois a UGT foi convidada, a União Geral dos Trabalhadores, outra central de trabalhadores, né? MST estava ali. O MST está opinando sobre a educação no Brasil. Sabe quem mais estava ali? A Associação LGBTQ estava lá, sugerindo o que é que tem que acontecer nas escolas com nossos filhos e netos e com vocês. Não estava a associação de pastores, mas estava a associação LGBT. Vocês acham que é por acaso isso? As leis nunca mais vão cooperar com a família, com a boa moral ou com a fé. Nunca mais. As leis já foram orientadas, inspiradas na Bíblia no passado. Hoje não mais, são contrárias a isto. Propostas que já existem. Eu estou falando dessas coisas porque afetam vocês diretamente, fazem parte do seu cotidiano, vocês vão conviver com essas coisas. Fazem parte das sugestões. Inibir as escolas de confissão religiosa. Escolas batistas, católicas, adventistas, presbiterianas, serem inibidas. Acabar com as escolas cívico-militares, nada de disciplina e ordem. Desestimular escolas privadas. Ou seja, tem que ser público, porque público o Estado mete a mão e faz o que quer. Criminalizar o ensino domiciliar. Ensino domiciliar é uma escolha, faz quem quer. Incentivamos várias vezes, mas assim, é opcional. Ninguém é obrigado, ninguém é proibido. Mas quando se criminaliza, vira crime. Um pai não botou filho na escola vai ser criminoso e vai perder a guarda de seu filho se essa sugestão passar. Vocês já viram isso outdoor? Sim. Mais não sei quantas escolas de tempo integral. Já viram? O que é uma escola de tempo integral? A criança vai de manhã e sai de tarde. Uma criança passa 8 horas dentro de uma escola, sendo doutrinada e catequizada com isto. E chega em casa no fim do dia estafada. O pai vai ter condição? É covardia. A criança quer saber de comer, tomar banho e dormir.
Não vai ter sequer ambiente para um pai querer fazer uma contra-catequese. Filho, ouviu o que na escola hoje? Ah, pai. E se na escola a professora pergunta, o que é que seus pais falaram sobre tal assunto? O que é que uma criança de 5 anos, 6 anos vai fazer? Vai dizer? Vai falar a verdade. Ah, meu pai faz culto doméstico. Minha mãe me ensina a Bíblia. Minha mãe disse que nós de LGBT é errado. Meu pai falou que não existe evolucionismo, é criacionismo. Uma criança entrega sem querer. Eu conheço relatos de irmãos em países comunistas que não dizem para seus filhos que são convertidos. Os filhos crescem e não sabem que seus pais são cristãos. Fala, que horror, como assim? Porque nesses países as escolas todas são públicas e há catequese pró-comunismo. E pergunta aos filhos, na sua casa tem um livro da capa preta? Você traz ele para mim amanhã? Irmão, já ocorreu isto, isso é fato. Isso não é uma invencionice. E a criança toda alegre leva, porque vai receber um prêmio se levar. E nunca mais volta a ver seus pais, porque eles serão presos. Nós caminhamos para isto. Não sei a que passos. A pergunta é, que vocês serão no meio dessa geração? Irmãos, eu queria ter um discurso mais consolador e animador. Mas eu estou assumindo o papel de tocar o alarme. O Senhor adverte a Ezequiel e diz assim, te coloquei por atalaia. Se eu disser ao ímpio, ele vai morrer. E você não advertir, ele vai morrer na sua impiedade, mas vou requerer de sua mão o sangue dele. Nos é proibitivo fazer de conta que não está acontecendo. Deus não nos permite deixá-los ser surpreendidos. Eu falava com os jovens mais cedo, dizendo assim, olha, não vai ficar melhor, vai ficar pior, vai ficar mais difícil. Criem músculos espirituais. Comece a reformatar a sua cabeça. Prepare-se para o enfrentamento, aprenda a dizer não. Acostume-se a ser discriminado. Não espere ser bem tratado ao falar a verdade. Eu queria animar vocês, os que quisessem, pesquisar um pouco sobre o início da chamada Revolução Cultural na China, no final dos anos 50 e início dos anos 60. As primeiras medidas que Mao Tse-tung tomou quando a China se tornou a República Comunista da China. Eu também já falei isso muitas vezes, eu quero repetir, porque eu preciso que vocês se lembrem disso. Primeira medida que Mao Tse-tung tomou foi cancelar as matrículas nas universidades dos jovens cristãos. Você é cristão, não permanece na universidade. Vai se formar esse ano? Não mais. Está entrando esse ano? Não mais. Está no meio do curso? Acabou. O que você faria se fosse um universitário? E lhe fosse imposta essa condição? Você daria um de João sem braço? Ficaria caladinho se não vou negar a fé, mas não preciso falar também, né? Eu preciso me formar. Só que jovem comunista, seja aqui, seja lá, ele é de vanguarda. Não existe jovem comunista sossegado, tranquilo, esperando as coisas acontecerem. Eles fazem acontecer. Eles mobilizam. E quando eles viam algum jovem bem caladinho, disse, esse é crente.
Aí eles diziam assim: se a tua fé não pode ser compartilhada, ela não merece ser acreditada. Você é um hipócrita, você é um fingido. Assuma sua fé ou negue ela. Checkmate. Se assume, perde a matrícula. E não é só isso. Passava por muitas zombarias. Há registros de cristãos da China desfilando na rua, chapéu de bruxa na cabeça, recebendo tomate do povo. Era uma maneira de ridicularizar. Eu falava sobre isso hoje e alguns jovens ficaram assim, tio, tá me assustando. Não. Depende da sua perspectiva. Se você é peregrino na terra, se você é sal da terra, se você é luz do mundo, se você é sacerdote, isso te desafia. Porque você está posto para isso. Vocês conseguiriam lembrar das letras dos 2 últimos cânticos que vocês cantaram aqui? Dá para a gente projetar isso sem cantar? Vamos olhar, porque cantando a gente fica assim, ó. Aí não processa o que está escrito. E nem processa o que está cantando. Vamos só declarar sem cantar, tá? O que está ali. Ver se isso corresponde ao compromisso que nós temos assumido. Nós somos capazes de orar aquelas coisas que estão ali? Não é cantar coletivamente, não. É orar. Você já em seu quarto, se pôr de joelhos e você ora aquilo que está ali. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos. Vocês sabem quais são seus sonhos, né? Meus sonhos rendo a ti. Sabe o que é render? Entregar. Meus sonhos rendo a ti. Os meus direitos dou. Vocês cantaram isso. Vocês podem orar isto? Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Todas as vezes que você se ofende quando é desmerecido, o nome disso é orgulho. Você se ofende porque você se acha importante. Se você não se achasse importante, você não se ofendia. É simples assim. Aí você diz que o seu orgulho, você entrega. Eu entrego tudo a ti, e eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Calma. É assim? Essa é a sequência mesmo? Eu canto essa canção de entrega a ti, Jesus, e que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz. Irmãos, essa letra é muito profunda. O ritmozinho nos deixa assim, ó. Mas a letra é forte. E o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz. Vou conhecer a ti, teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. Vocês estavam cantando que estão dispostos a partilhar a dor de Jesus. Paulo escrevendo aos Colossenses, ele disse que ele se gloriava de ser participante na sua carne do restante dos sofrimentos de Cristo em favor da sua igreja. Congela aí por enquanto, por favor. Vocês sofrem pelos destinos da igreja? Compõem suas orações os rumos que a igreja está tomando? Ou isso é um problema dos seus pastores? E vocês querem os benefícios e os resultados do que aparece de bom e de ruim? Você já ouviu falar assim, não, porque na igreja tem isso, e a igreja é aquilo, porque tem fofoqueiro, assim. Você é igreja, você é desse povo fofoqueiro. Você sofre com isso, se incomoda?
Ou você é um sindicato que vê o erro, denuncia o erro, protesta contra o erro, faz greve contra o erro, mas o erro é dos outros. Eu estou certo. O membro do corpo vê o erro, se inflama contra o erro, protesta contra o erro, denuncia o erro e chora pelo erro, porque é seu erro. Não existe a parte boa do corpo e a parte enferma do corpo. O corpo está são, o corpo está enfermo. Será que o pé pode dar risada do pâncreas? Dizer assim, olha, o pâncreas está doente, tadinho dele, ó. Pobrezinho do pâncreas, está doente. Imagine o pé falando isso. Mas é um problema do pâncreas, tem nada a ver comigo não, viu? O pâncreas está doente. Aí o pâncreas para de produzir insulina. E o corpo fica diabético. Quem fica diabético não é o pâncreas, é o corpo. E o pé é amputado. Você nunca viu ninguém amputado porque é diabético? Já viram? Eu já vi muitos. Amputou o pé. Por que ficou diabético? Porque o pâncreas adoeceu. Não é o pâncreas, irmão. É o corpo. Ah, o fígado está doente. Pobrezinho do fígado. Está inchado. Não é o fígado, não. Você está com hepatite. E aquela hepatite, se não for curada, leva o corpo inteiro para o sepulcro. E a igreja está cheia de gente na igreja apontando os erros da igreja. Isso é ridículo. Você está apontando o seu erro porque você é corresponsável ou então você não é igreja. Ou então você não é membro do corpo. Partilhando tua dor. Desculpe, deixa eu render mais um pouquinho aqui. Eu já contei algumas vezes a experiência para você aqui que me impactou muito. Eu era jovem, recém-convertido, eu tinha 18 anos, estudava no Cefet, que hoje é IFBA, mas já foi escola técnica, foi do tempo da escola técnica ainda. Quinta-feira não tinha aula. Eu ia para o templo orar, ia para a igreja. Passava na casa do porteiro, pegava a chave, abria o templo e entrava lá. Era meu dia de jejum e oração. Ia sozinho lá para o templo orar. Um dia eu entrei e ouvi gemidos. Estava tudo escuro, tudo fechado. Disse, epa, quem está aí dentro? A porta estava fechada. Tem fantasma aqui? Tem algum anjo? O que é isso aí? Fui me acostumando com a escuridão. Lá na frente, em cima de um tabladozinho, assim, de 10 centímetros, tinha um tabladozinho que era o púlpito, com um tapete, estava meu pastor, deitado, chorando, orando e dizendo, Senhor, irmão fulano, Senhor, irmã fulana, partilhando tua dor. Eu vi pela primeira vez alguém sofrendo por causa de outros, chorando, gemendo, agonizando pelo pecado alheio, pela dor alheia. Qual foi a última vez que você orou por alguém com compaixão, sentindo dor que Jesus sente quando alguém peca? Paulo diz, quem peca que eu não me inflame? Nós cantamos isso, partilhando tua dor. Sobe. Eu vim para te encontrar, para te ouvir, para me render, mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer. Eis-me aqui. Para ir para onde? Quem diz eis-me aqui, diz, olha, me manda para onde quiser. Tua voz aquece meu coração, devolve a vida, a razão. Ou seja, a voz do Senhor devolve à nossa vida a razão de ser. E me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Eu abro mão de decidir. Eu acho que vocês nunca mais vão cantar esse cântico. Você está declarando para o Senhor que você abre mão de decidir.
Vocês entendem as implicações disso? Será que Deus toma a sério quando falamos isso para Ele? Eu, Abraão, decidi o que é melhor. Vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Encerra aí. Me desculpe ser chato e ser uma pedra no sapato. Eu falava mais cedo sobre um livro que eu recomendo vocês procurarem, encontrarem, lerem. É um livro que não está mais por aí publicado. Foi um livro dos anos 70. E o título era Camboja, Preparados para Morrer. Conta a história do domínio comunista no Camboja. Foram alguns milhões de pessoas mortas no Camboja. Muitos deles cristãos. Qual era o problema? Eles não esperavam que acontecesse tão rápido. Há um filme por aí de Hollywood, produzido por uma moça famosa aí, que me esqueço o nome dela, que o título é, eu acho que é esse o título, Primeiro Eles Mataram Meu Pai. Lhe soa familiar esse título? Não ouviu falar? É um dos poucos filmes que eu recomendaria para vocês entenderem o contexto histórico. Porque esse filme, embora de Hollywood, retrata o que está naquele livro. Com a diferença que o filme mostra um contexto político, social, e o livro mostra na perspectiva da igreja. Mas o tema é o mesmo. É o domínio muçulmano, o domínio comunista no Camboja, nos anos 70. Irmãos, eu fico insistindo com isso, porque me tem pesado no coração já há algum tempo a sensação que estamos nos comportando como se estivéssemos em um piquenique, e tem uma tempestade se aproximando. Mas nós achamos que ela não vai acontecer. Vocês acham que já houve perseguição à igreja no Brasil? Vocês conhecem? Nunca houve? Vocês sabem que a igreja no Brasil tem menos de 100 anos de paz? Nós nascemos nesse intervalo, mas é muito curto. Vocês sabem quando chegaram os primeiros protestantes no Brasil? Em 1982, se comemorava 100 anos dos batistas brasileiros. Então, a primeira igreja batista no Brasil se estabeleceu em 1882. Os presbiterianos chegaram um pouco antes dos batistas e a Assembleia de Deus um pouco depois dos batistas. Em 1910 chegou a Assembleia de Deus. Em 1882 os batistas. E antes deles chegaram os presbiterianos, que eu não sei precisar a data. Mas, irmãos, o que aconteceu no Brasil nos primeiros 350 anos? Por que não tinha igreja evangélica no Brasil? Em 3 séculos e meio. Será que não veio missionário para cá? Veio. Em 1550, chegaram protestantes reformados no Brasil. E foram mortos em Copacabana, enforcados e afogados. E assim foi com toda a tentativa de trazer o evangelho para o Brasil. Pessoas foram presas, perseguidas e mortas. Aí 170 anos atrás, mais ou menos, se estabelece a primeira igreja evangélica. Mas o Brasil era um país católico romano, o Estado era religioso. Esses irmãos, embora se instalando na raça, pegando os ventos de liberdade da Europa, entraram na raça, mas eram perseguidos. Não havia casamento civil no Brasil. Todo casamento era religioso, tem que ser na igreja católica, senão não era casamento, estava amigado. Os protestantes não podiam casar na igreja católica, casavam na igreja protestante, mas eram vistos pela sociedade como gente amigada, gente de má fama, de baixa moral.
Os protestantes não podiam ser sepultados no cemitério público, porque o cemitério era católico. Vocês conhecem ali na Barra o cemitério dos ingleses? Ali não era um cemitério, era uma casa. Inclusive, Mário e Marcos moraram ali, inclusive, moraram num cemitério. Tem até umas histórias engraçadas com o Mário ali. Eram casas de missionários ingleses. Mas quando os irmãos morriam, não podiam sepultar no Campo Santo. Então sepultavam no quintal de casa. E é chamado cemitério dos ingleses por isso. Não era fácil ser crente no Brasil. No meu tempo de menino, ainda havia discriminação pesada contra evangélicos. Houve perseguição e morte de missionários da Assembleia de Deus no século XX, na década de 30 e 40, ordenada por bispos. Meu avô em Recife foi perseguido, estava numa lista de pastores para serem assassinados em 67. Eu tinha 7 anos de idade. Vocês nasceram em um tempo muito fácil. Então vocês acham que sempre foi assim, sempre será assim? Não é? Deixar a janela aberta? Intervalo para fechar a janela. Tirar a roupa da corda. Corre!